Bom dia, Pilar. Bom dia. Então, vamos começar hoje o encontro Pensar Contábil, atos de abertura, atualização e alteração dos registros empresariais. Eu tenho uma apresentação, vocês podem, obviamente, levantar a mão ou chamar no caso de que tenham qualquer dúvida sobre o conteúdo da apresentação. Eu acho que eu estou vendo alguns de vocês com a tela aberta, mas não estou vendo todos. Então, se eventualmente você levantar a mão e eu não responder, alguém tem que me dar uma tucadinha aqui para eu poder responder a pergunta. Bom, nós temos duas camadas aqui que são importantes de eu contextualizar vocês. A primeira delas o início da minha vida profissional. Eu trabalhei muito com a parte de registro empresarial, mas o início da minha vida profissional já tem um tempinho. Né, assim, trabalhar massivamente com isso, eu diria que tem uns 15 anos que eu não trabalho massivamente, mas quando a gente trabalha com empresas, a gente seja, né, a gente tem muito aluno que veio do direito, né, mas seja também contador, nós vamos nos deparar com a questão do registro empresarial. É claro também, dependendo do foco da carreira contábil, que a pessoa tenha, ela não vai se deparar com tanta frequência com o assunto. Mas quem trabalha com empresa em algum momento tropeça no assunto do registro empresarial. Tem quem trabalhar em escritório de contabilidade certamente vai ter um contato muito próximo é, com o registro empresarial. Quem for trabalhar em empresa, geralmente vai ser quando a própria empresa estiver fazendo alterações contratuais. E contextualizando isso dentro do eixo 1 e dos microfundamentos, bases legais constitucionais dos negócios e Constituição Tributária dos Negócios, mas especialmente o primeiro, é, o registro adequado é um dos elementos que distingue o empresário irregular do empresário regular. E também é importante lembrar que quando é, a gente está trabalhando com sociedades em que há limitação da responsabilidade dos sócios, quando a responsabilidade dos sócios é limitada, o registro regular é um dos elementos que garante que viabiliza a limitação da responsabilidade do sócio. Então, embora o registro ele seja um processo burocrático, ele é um processo burocrático com efeitos práticos significativos. No nosso próximo encontro, inclusive, a gente vai comentar um pouco sobre isso. É, na seara tributária, que é hoje a área a qual eu mais me dedico, a gente vê o tanto que, especialmente em relação aos sócios, as etapas sucessivas do registro, etc., podem afetar a responsabilidade dos sócios pelas dívidas tributárias, tá? Então, contextualizando que a gente vai falar de um procedimento relativamente burocrático, mas que é um procedimento que tem uma relevância prática muito concreta, especialmente para os sócios e para os sócios administradores ou administradores das empresas. Dúvidas e perguntas até agora? Não, maravilhoso. Bom, então nessa primeira parte de hoje a gente vai falar um pouco da base normativa. Por que que eu vou falar de base normativa? Porque eu vou passar aqui hoje com vocês os pontos gerais, né? Obviamente, a gente não vai. é, Oi, desculpa.
Foi comigo? Não? É todos os elementos. E, portanto, né, se houver alguma dúvida, a gente volta nas bases normativas. Vamos falar dos principais atos de registro, focar no ato mais importante, nos dois atos mais importantes, que são geralmente a abertura da empresa e a ação de contrato social. São duas coisas que costumam acontecer com relativa frequência. A rotina prática do contador perante a junta, a integração com a rede Sim e passar um breve checklist operacional. Vou lembrar a vocês que eu vou falar hoje focada em sociedades e tipos empresariais, tá? Outros tipos de empresa, perdão, de sociedade, também se sujeitam a registro, também passam por procedimentos, mas a gente está focado registro empresarial, tá? Por um motivo de gestão do tempo e também do que é mais comum e frequente. Então, para começar, vamos falar do arcabouço normativo. O principal ambiente que a gente vai trabalhar nesse sentido é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que vai ser composto pelo DRE, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração. E, na minha época, chamava DRE, mas agora DREI, e as juntas comerciais, especialmente. Eventualmente, gente, não é parte do SINREM, mas a gente tem eventuais impactos aqui nos registros de municípios e estados. Por quê? Não só porque temos a questão tributária, né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma atividade comercial, eu teria o ICMS, e nos municípios, se eu estivesse falando de prestação, eu teria o ISS, e, portanto, os entes federados tinham interesse em algum controle sobre os atos de registro empresarial ou algum vínculo com os atos de registro empresarial, mas também porque o município, né, tem alvarás, controla a atividade, a parte de zoneamento urbano. Então, né, uma fábrica de foguetes não pode funcionar do lado de um hospital. Então, existia também, ligado ao processo de registro, impactos no município e também no estado. Só fazendo um adendo que, com a reforma tributária, esses dois tributos vão, aos poucos, deixar de existir. Isso também vai ter impacto não diretamente no registro, mas na formalização das empresas. Por que é importante a gente guardar, decorar, internalizar o número dessas leis? Mas porque se houver divergência, se houver discussões, se você fizer de um jeito a junta comercial falar que era de outro, a gente vai olhar esses documentos e também porque esses documentos orientam o cotidiano. Hoje em dia, com os sistemas, por exemplo, com os sistemas tecnológicos, né? Essas leis acabam se refletindo na maneira como esses processos tecnológicos, feitos online em grande medida, eles são executados, né? Então, acaba que tudo é muito procedimentalizado dentro dos sistemas tecnológicos. Mas sempre tem a regra, sempre tem a exceção, sempre tem a situação complexa. É importante que vocês saibam. Na
no último slide da apresentação de hoje, eu faço uma listagem das principais normas importantes sobre esses assuntos. Bom, quais são os atos registráveis, né? Um outro ponto. Embora o CINRE ele tenha alguma regulação, seja regulado nacionalmente, os registros são feitos perante as juntas comerciais e as juntas estaduais são órgãos estaduais. E aí, eu vou usar hoje, por ser de Minas Gerais, alguns exemplos da Junta Comercial de Minas Gerais. Vou mostrar um pouquinho para vocês o sistema da Junta de Minas Gerais. No entanto, é, é necessário que vocês saibam, não é? Que, né, dependendo de onde vocês estão, vocês têm que olhar a regulação da respectiva junta, né? Os nossos alunos, eles ainda são uma boa parte de Minas Gerais, mas hoje eu imagino que tenhamos pessoas aqui de vários lugares do Brasil. Bom, então, atos registráveis. Algumas atividades a pessoa tem que se matricular perante a junta. Vou destacar aqui o que eu acho que hoje é um dos elementos que se usa muito, são os tradutores juramentados, né? Para exercer traduções com validade jurídica, é necessário se qualificar como um tradutor público juramentado. Existe todo um procedimento para isso e depois ele recebe uma decisão do que você vai fazer. Pode ser necessário que você tenha uma tradução juramentada. Bom, mas o mais comum, o mais importante na seara contábil é o arquivamento em uma segunda medida, a autenticação, tá? O arquivamento, né? A gente vai arquivar, registrar atos de constituição de empresa, alteração do contrato social, dissolução da empresa, extinção da empresa, etc. Ou seja, contratos sociais, suas alterações, suas atas de assembleia, de extratos, isso tudo vai ser arquivado. Por que que isso tudo é arquivado? Porque isso tudo é de interesse público. Porque isso tudo não afeta apenas a empresa. Por que que eu não posso ter um contrato social exclusivamente entre mim e o meu sócio na minha gaveta e quando eu vou colaborar com um fornecedor ele pode me pedir aquele, pode até ser autenticado, mas ele não está público, porque é, existe interesse público nisso. Então, dando exemplos da área tributária, infelizmente, a maior parte dos eu sou um procurador da República e eu vou processar uma empresa e eu considero que é possível atingir o patrimônio dos sócios daquela empresa porque aconteceu alguma situação de dissolução da responsabilidade, a dissolução da personalidade jurídica da empresa. Bom, e aí o que que eu faço? Eu quero ter acesso ao contrato social de um determinado período, porque naquele determinado período eu vou incluir no processo os sócios, tá? Os sócios. Portanto, meus caros, ô Vanessa, pessoal, para mais gente, tá falhando o áudio? Se tiver, eu posso tentar aqui uma solução. Só, então, a Laura falou, eu vou abrir a porta aqui, eu tinha fechado a porta, e um segundo. Ou então eu vou trocar para o celular. Espera aí um segundo.
Pessoal, eu abri a porta. Vamos tentar, senão eu vou trocar a conexão para minha rede móvel. Vocês vão me dando aí notícias se abrir a porta resolveu, tá bom? Bom, mas aí eu estava falando que o arquivamento ele é público e ele é público porque a empresa ela está no mundo e ela tem impactos públicos, não é? É, E aí eu dei o exemplo da responsabilidade tributária, né? Então, se eu sou um procurador da Fazenda e eu considero que há causa de desconsideração da personalidade jurídica e quero incluir entre os devedores os sócios, eu tenho que ter acesso ao contrato social, e aí eu vou até a junta e é possível solicitar esse contrato social, em relação ao período que eu considero que não foi realizado o pagamento. Então, vamos imaginar, né? Eu fui sócia de uma empresa de 2020 a 2024 e saí em 2024. O, Se o procurador da Fazenda quer processar em relação a 2019, eu não posso estar entre os responsáveis tributários. Por isso que essa informação é tão interessante. E tem mais, né? Por exemplo, da perspectiva comercial. A regularidade do registro de uma empresa, ela é muito importante, e saber também quem são os sócios efetivos é muito importante, dado aí a relação de confiança, a relação de garantibilidade das operações, etc. Tá? Então, esses arquivamentos, eles garantem transparência, publicidade e ajudam a proteção também dos interesses de algo que a gente que eu devo ter escrito lá no Bases Legais para vocês, né, que é a função social da empresa, que a gente fica pensando assim, isso, não, isso é, né, mais juridiquês, mas na verdade a própria necessidade de que os atos contratuais sejam públicos em alguma medida está vinculado também à função social da empresa. Bom, e autenticação e registro aí de documentos auxiliares da empresa, como livro diário, razão, registro de duplicata, livro de atas. Também, de novo, esses documentos, eles têm interesses públicos significativos, né? Eu lembro, como falei, durante o período da minha vida, eu estava bem coisas ligadas a isso, obrigatório, a correria que era, porque a gente tinha que registrar as atas numa determinada época. Não é toda a ata empresarial que é registrada, tá, gente? Existem atas específicas. A Laura voltou a cortar. Então, gente, eu vou sair e vou voltar, que eu vou trocar a ação, tá?
Pronto, gente, muito chato, né? Esse tipo de situação. Mas eu sempre brinco que isso é tipo problema de estacionamento, de trânsito, greve, é, Copa do Mundo, dia de futebol, quando a gente está lecionando no presencial, né? Aqui geralmente é o Wi-Fi que tem problemas, mas no presencial temos também outros problemas. Eu troquei para a conexão do meu celular, e espero que com isso a gente fique melhor. Bom, eu estava falando da autenticação e que alguns atos da empresa e livros da empresa, eles têm que ser autenticados perante as juntas, é, e isso é uma exigência legal. E também estava falando que algumas atas e documentos não precisam ser autenticados perante as juntas. As atas, essa semana eu escrevi um artigo sobre o assunto e é, também vou trazer uma coisa que eu li essa semana para vocês. Atas, que são, né, vamos dizer, você faz uma ata de reunião, uma ata de distribuição de lucro, né, no final do ano passado, em virtude do em virtude da mudança da tributação da distribuição de lucros, foi a correria da ata. Eu não sei se todos acompanharam, vou dar um breve contexto. No final do ano passado, foi aprovada uma lei que extinguia a isenção completa da distribuição de lucros e dividendos das empresas. Ou seja, se uma empresa apurasse 100 mil reais de lucro e os sócios, né, fossem receber cada um 50 mil, cada um 50 mil reais de lucro, não haveria tributação. Se fosse 2 milhões e cada sócio fosse receber 1 milhão de lucro, também não havia tributação. E saiu uma lei ano passado que extinguiu parcialmente essa isenção completa, desde que os lucros fossem apurados em ata até o final do ano, teria ali uma regra de transição para manter as regras do regime anterior. E foi o regime louco, né? Muito colega meu que está nessa ponta da atuação, enlouquecido, porque é necessário fazer todo o procedimento, né, de apuração do lucro, mas também autenticar essas atas antes do final do ano. Então, um dos grandes motivos da relevância de algumas atas. Outra coisa que é interessante, eventualmente, em relação às atas, é porque, né, o que que eu devia ter começado aí, talvez. As atas, muitas vezes, são descritivos de conteúdos de reuniões realizadas entre sócios e administradores. É, e elas têm uma função, inclusive, dentro das empresas, né? Na medida em que elas criam registro das decisões tomadas, de como foram tomadas, quais os nortes que foram tomados. Mas, né, tradicionalmente, a apresentação, eu continuei no computador, você está certíssimo, eu continuei no computador, só não apresentei. Só que, tradicionalmente, é, as atas são muito simplórias. O que que são atas simplórias? As pessoas não colocam divergência, não colocam conflitos, etc. Então, vamos supor que vai ser tomada uma decisão, e são sócios o João Lemes, a Júlia, a Ana Paola e a Laura. E sócios e administradores. E aí, o João, que é o último, por isso que ele vai ser o divergente, não concorda com aquela decisão. Ele acha que aquilo não está certo. Tradicionalmente, as atas, elas só demonstravam a decisão final.
e não ia ficar escrito lá naquela ata que o João não concordava com a opinião, a decisão que foi tomada. E aí isso ia registro, né? Isso se tornava, portanto, elemento público. E, eventualmente, numa auditoria, eventualmente, num processo, o pobre do João podia acabar sendo responsabilizado, mesmo divergente, por uma decisão com a qual não concordou, porque as atas, tradicionalmente, são muito resumidas. Então, João, fique esperto e coloca na ata a sua divergência. É, E, além disso, também, muito tradicionalmente, as atas eram um pouco goela abaixo. O que que é goela abaixo? É, as atas, elas não refletiam a realidade, né? Você fazia uma operação, num sentido, e escrevia na ata que você estava fazendo uma operação em sentido diferente. Saiu uma decisão essa semana do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que estava discutindo possibilidade de dedução de despesas dentro do imposto de renda, ou seja, a base do imposto de renda diminuir em virtude de uma dedução realizada. E uma das discussões foi justamente se a ata ligada à decisão ela era coerente, a demonstrar o intuito comercial daquela despesa, tá? Então, só para deixar claro, duas coisas, né? Que nem toda ata é registrada, mas que atas estratégicas devem se considerar registro, que divergência eventualmente deve constar em ata, inclusive para proteger aquela pessoa minoritária, e que as atas são, elementos importantes de prova, de discussão, e que elas vão, às vezes, eventualmente, parar até no judiciário. Os livros contábeis também, tá, gente? Os livros contábeis, eles, eu sei que eu vou ser repetitiva, mas é a minha área de atuação. A gente, às vezes, vê livro contábil como elemento de prova lá nas discussões tributárias, né? Você disse que o seu lucro foi X, mas eu cruzei aqui o dado do seu livro, X com o seu livro Y, e chego eu à conclusão que existe aqui uma incoerência, e que dessa incoerência eu posso concluir que a sua base de cálculo não era a que você trouxe, era outra diferente, né? Portanto, acredito eu ter demonstrado, por exemplos, a importância tanto do arquivamento quanto da autenticação desses documentos. Voltando à ata, porque estou um pouco obcecada com a ata, também é muito comum na realidade empresarial você não fazer a ata a tempo e depois fazer a ata um tempo depois, todo mundo assina, mas essa ata, se ela não está autenticada ao tempo em que ela deveria ter sido autenticada, ao tempo em que seria lógico que ela fosse produzida, ela perde força probatória, porque justamente ela pode ser um documento forjado no tempo para, tentar aí resguardar algum ponto de vista mais ou menos lícito, né? E essa coisa de forjar situações, etc., né, gente? Nós, nos últimos anos, tivemos muitos casos na televisão para demonstrar que os documentos são forjáveis, né? É, questões, perguntas, comentários, considerações? Não? Então, tudo bem. Ah, Bom, dentro aí já comentando mais sobre a constituição da pessoa jurídica, primeiro a gente vê, um esforço
constante e significativo. Ai, que bom, Laura, que você não sabia da importância da ata. Vai sair aí nos próximos dias um artigo meu no Valor Econômico, em que eu falo a importância da ata, no caso de multinacional, mas é exemplificativo. E o caso da dedutibilidade, eu posso até postar aqui para vocês, porque eu baixei ele. Eu baixei ele, eu achei muito interessante. No caso, está questionando a ata, tá? Mas quando a ata é muito é, perfeitinha, redondinha, encaixadinha, às vezes dá a impressão que ela, na verdade, é, não atesta a realidade, porque a realidade não é perfeitinha, não é tudo organizadinho. É claro, né, gente, que tem ata que é meramente formal, né? Que não tem grandes discussões, mas é, tem atas aqui que são muito importantes. Eu acho até. Eu vou compartilhar aqui um minutinho, um trecho da decisão para vocês verem o tamanho da relevância. Ó, aqui, ó, é como eu falei, um caso em que estava se discutindo se uma despesa era dedutível para fins de imposto de renda. Para quem está começando e nunca ouviu falar do que é dedutível para fins de imposto de renda, é se uma despesa podia diminuir o tanto que imposto de renda podia ser recolhido. E aí eles foram, né? A empresa, ela apresenta uma ata de reunião que define os percentuais aqui é, é, de ah, é porque eu estou aqui pensando em que medida que eu explico algumas coisas, mas enfim, ela apresenta uma ata de reunião em que ela diz que ela vai deduzir, ela vai ter despesas dedutíveis de 20%. E aí, né, é, os julgadores estão dizendo, olha, a sua ata está dizendo isso, mas a gente foi na realidade e na realidade não condiz com a sua ata, com a sua declaração em ata. E isso, né, e fomos em outros documentos, e isso enfraquece muito a defesa é, de um contribuinte, quando os documentos formais dele, o julgador encontra elementos é, não que indicam que aquela ata foi forjada, tá? Então, no mundo real, né, gente, quando a gente começa a ver fumaça, a gente presume o fogo. Às vezes nem tem fogo, é só fumaça. Mas a gente vê a fumaça, peraí, você tá vendo essa ata? Mas aqui eu vi uma coisa que não bate com a ata. Aí você já fica achando, esse povo quer me enganar. E lembrando que a intenção de fraude, né, na área tributária, ela pode levar a multas tributárias mais altas. Então, mesmo que isso não seria suficiente para, né, a ata forjada, ela sucumbe à realidade, mas ela também pode levar como um elemento probatório de que houve uma intenção de fraude, e havendo intenção de fraude, as multas tributárias serem mais altas. É, Bom, acho que agora todos perceberam que a ata, até quando está errada, ela é importante. Ai, ai. Então, aula junta comercial, PowerPoint, ok. Bom,
Então, agora mudando de assunto, vamos falar, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco do mundo das atas, vamos falar do fluxo operacional para a constituição de uma pessoa jurídica. Um primeiro elemento é a consulta de viabilidade, que é feita num sistema chamado RedeSim. A consulta de viabilidade vai justamente verificar se o o local onde aquela empresa quer atuar, ela pode atuar, se a região autoriza aquela atuação. Durante muito tempo, inclusive quando eu trabalhava mais com isso aqui foi um grande gargalo, tá? Isso aqui demorava muito, e aí a empresa ficava um tempão esperando ter a resposta da consulta de viabilidade para poder dar andamento ao seu processo de abertura de empresa. E isso é muito chato, porque uma vez que o contrato social, né, que é o principal documento de constituição da sociedade, uma vez que o contrato social ele é assinado, tá? Para que ele produza efeitos desde o momento da sua assinatura, ele tem que ser registrado em 30 dias da assinatura do ato. Hoje, tá? De novo, não é algo que eu atuo mais todos os dias, eu tive a impressão que isso aqui corre um pouco mais rápido, a consulta de viabilidade, tá? Por que que é importante essa retroação, né? Então, vamos supor aqui, ó, que eu tive um contrato social assinado no dia 1/4 e ele foi protocolado na junta só no dia 10/5, tá? É, se eu, como extrapola o prazo de 30 dias, a personalidade jurídica dessa empresa só vai ser reconhecida na data do deferimento. Então, até o deferimento, aquela entidade não tem personalidade jurídica própria, o que tem impactos em termos de responsabilidade dos sócios, impacto no patrimônio do sócio, etc. Então, idealmente, quando a gente começa a dar andamento no processo de constituição de uma sociedade, a gente tem que estar com os documentos maximamente organizados, o que às vezes não é fácil, porque não depende só da gente, né? Depende também de outras pessoas, para que os prazos sejam devidamente cumpridos, tá? Estou aqui consolidando para vocês os principais documentos geralmente exigidos pelas juntas. Sempre importante ver o que a respectiva junta pede, né? Mas o padrão é uma capa de requerimento, o instrumento constitutivo, que é o contrato social, cópia dos documentos pessoais dos sócios, pagamento das taxas e documentos específicos do objeto social, né? O que é documento específico do objeto social? Dependendo do meu objeto social, eu preciso de alvará, eu preciso de licença, eu preciso de autorização para funcionar, etc. Tá? Os atos, os registros na junta geralmente não são gratuitos. Inclusive, eu ia falar isso. Eu não me lembro atualmente quanto que é na Junta Comercial de Minas Gerais, mas alteração eu fiz mais recentemente, e alteração é carinha, tá? Às vezes, isso não seria o ideal, né? Então, recentemente eu fiz uma alteração de contrato social em que saíram vários sócios, tá? E nessa saída de vários sócios, eles não saíram no mesmo momento. Eles saíram assim, 5, 6 meses
de diferença, tá? E, em tese, você teria que ter feito vários registros é, diferentes, né? E aí, né, para garantir o quê? Aquela coisa que eu falei, que a pessoa não é sócia num período que ela não era um sócia de fato. Mas com isso tudo, eles optaram por fazer uma só, como é que chama? Um só registro para não ter que pagar uma sucessão de mudança de contrato social, tá? Então, meus caros, é, tem que pagar. A consulta prévia de viabilidade, se nada mudou, ela era gratuita, tá? Alguém perguntou, não foi? A Ana Paula perguntou. Nesse caso também foi usado. A Júlia Ellen está me perguntando ainda sobre as atas, né? Eu não sei, Júlia, se foi usada a ata dos livros nesse caso. Eu não li o caso todo ainda, então não sei te responder, tá? Mas voltando ao fio da meada. Bom, aqui, por exemplo, eu trago para vocês o site da Juseng sobre o assunto. Eu lembro, recém-formadíssima, pensar que podia existir um site assim, né? Quando eu formei vocês aí, os jovens de 20 e poucos anos, não conhecem essa realidade, mas quando eu formei, o mundo público estava se digitalizando, né? Estava começando a digitalização, então muita coisa ainda era processo físico, a gente levava a papelada toda. Então eu pensava que podia ter um site que tivesse todas as informações. Bom, já tem, no caso da Justiça, não sei se tem em todos os estados, eu imagino que sim. Agora, a parte municipal aí é outra história, né? O Brasil tem 5.000 e tantos municípios e, portanto, a realidade pode ser outra. Bom, então, você vai no site da Juseng, solicita a abertura e tem uma espécie de passo a passo com todas as fases a serem seguidas, tá? Eu cheguei a usar esse sistema pouco, mas usei e eu acho ele relativamente intuitivo, embora, como já falei, todo procedimento de constituição de empresa é procedimento burocrático e, portanto, tem um monte de requisitos, formas, etc., a serem seguidos. Alteração e atualização do registro, né? Então, saiu um sócio, aumentei o capital social, mudei a empresa, mudei o lugar onde eu funciono, alterei o objeto social. Tem que levar registro. Também aqui um prazo de 15 dias, de 30 dias, mas aqui é um prazo, se houver exigências formuladas pela junta, ou seja, se levou a documentação, a junta pediu alguma outra informação, você tem 30 dias para sanar isso. Gente, de novo, né? Qual que é a relevância? Por que que a gente faz essa por que que isso aqui é importante, né? Vou dar um exemplo aqui no caso de transferência de sede. Então, eu sou o fulano. Não, eu vou de novo no tributário, gente. Eu sou o estado de Minas Gerais e eu quero cobrar ICMS da empresa X. E aí eu vou
pega o contrato social dela, o contrato social é um documento público, né? Como já falamos, e tá lá que ela mora na rua fulana de tal, que a empresa está sediada na rua fulana de tal. Aí começa o processo judicial e a empresa vai o oficial de justiça no endereço da empresa fulana de tal. O oficial de justiça chega lá e o vizinho fala assim: não, essa empresa já não funciona aqui há um ano. O oficial de justiça vai informar isso no processo, e aí o procurador do estado, né, vai falar assim: essa empresa não funciona mais no local em que foi declarada a sua sede, né, que foi declarada a sua sede, e, portanto, né, considero que houve uma dissolução irregular, ou seja, uma dissolução que não foi feita da maneira possível, porque ela, em tese, tinha que estar localizada no local da sua sede, declarada em contrato social. Dissolução irregular, vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica. E aí, um dia, o sócio tá lá na casinha dele e chega um oficial de justiça, né, que vai lá notificá-lo do processo e dar a ele tempo para indicar bens à penhora, né? Então, né, eu acho que é um belíssimo exemplo da importância da gente registrar é, essas mudanças a tempo e a modo. O que eu mais vejo assim que dá treta é questão de transferência de sede e nomeação ou destituição de administradores ou ingresso ou retirada de sócios, justamente por essas questões de poder levar a considerar a imputação de responsabilidade patrimonial aos sócios. Ok, depois, gente, eu estou dando esses exemplos, eu estou explicando o que se faz e dando os exemplos das consequências que não se faz. Nosso segundo encontro, no próximo sábado, eu vou detalhar mais esses impactos. Mas é só porque eu achei assim, que se eu ficar só explicando o que tem que fazer, ficava chato. Porque a gente, às vezes, quando a gente não entende a função da burocracia, a gente fica achando que ela é burocracia por burocracia. E embora às vezes burocracia seja burocracia só por burocracia, às vezes ela tem uma relevância prática, e eu acho que fica claro, né, nessas três situações: ingresso ou retirada de sócio, transferência de sede, nomeação e destituição de administrador, o tamanho dessa relevância. Até alteração de um objeto social, que eu não coloquei, mas talvez eu devesse ter colocado, também é super importante. Por quê? Uma empresa, em tese, ela só pode fazer aquilo que está descrito no seu objeto social, tá? Se não está descrito no objeto social, a empresa não pode fazer. Se ela está atuando fora do seu objeto social, ela não está atuando. Quem estão atuando são os sócios e, portanto, risco de imputação de responsabilidade pessoal aos sócios. Ser empresário não é fácil, né? Eu fui jovem e impressionado um pouco com excessivamente com ideias de extrema esquerda, tá? Não quero me discutir amplamente política aqui, tá, gente? Só dar um contexto. E eu ficava assim, é, é, os empresários são todos exploradores e não sei o que e tal. E aí eu fui trabalhar em empresa, tá? Fui trabalhar em empresa, e embora os donos da empresa fossem de fato muito ricos, e tem que dizer a realidade,
Por outro lado, eu via que eles carregavam um peso imenso nas costas, inclusive considerando que eles queriam manter a viabilidade da empresa, também porque a empresa era muito grande, era uma grande criadora de empregos. E eu convivi muito com a alta diretoria da empresa, e acho que foi uma coisa que me fez repensar o que, que eu achava dos empresários. Embora, né, não seja tão simples, tá, gente? A vida é sempre um pouco mais complexa. Não, é sempre. É claro que tem empresário extremamente explorador e também tem empregado complicado. Mas eu acho que na média, assim, as pessoas não são tão preto no branco. Bom, essas alterações contratuais, primeiro, elas sempre são, tanto a Constituição quanto as alterações, elas são muito concentradas no contador, né? O advogado tem algum papel, especialmente se a gente for falar de constituição de empresas mais complexas, mais sofisticadas, etc. Aí, provavelmente, haverá um advogado minutando de verdade, né, o contrato social, discutindo as alterações contratuais também. Mas no mundo real, geralmente, quem tanto faz contrato social, faz as alterações, etc., quem puxa o bonde aí é contador. Mas, além disso, essas alterações contratuais podem ter repercussão na escrituração contábil e nas demonstrações financeiras. Vocês estão no eixo 1, mas eu sempre sei que as nossas turmas são extremamente heterogêneas, e isso é um pouco desafiador para o professor, mas é maravilhoso para o curso. Vocês estão entrando agora, é, mas e aqui tem gente do eixo 2 também. A gente, enfim, eixo 2, eixo 1, geralmente quem vem para esse encontro é mais no início do curso. Então, às vezes, eu falo coisas que são óbvias para uns e mais difíceis para outros. Mas eu também acho que parte do charme do curso de Ciências Contábeis do EAD da PUC Minas é ser heterogêneo, que vocês têm um network muito diferente. Nós, professores, eu adoro lecionar para esse curso. Não imaginei que eu ia gostar tanto da minha origem no direito, mas então tem coisas que às vezes nem todo mundo vai entender no mesmo nível, mas vou comentar, né? E não se preocupe se não entenderem tudo. Então, por exemplo, é, quando eu tenho uma alteração contratual e essa alteração contratual importa em ingresso de capital social da empresa, tá? Então, isso vai afetar a demonstração de resultados, a gente vai ter que fazer escrituração, vai ter é, impactos no caixa da empresa, eventualmente, ou no banco. Então, o ato contratual e registral de aumento do capital social pode tanto, certamente, tá? E certamente vai ter impacto nas demonstrações financeiras, pode exigir laudo de avaliação, se a gente estiver trabalhando com bens, como exemplo, imóveis, e vai haver um lançamento contábil correspondente no patrimônio líquido. Se eu tirar um sócio, e é um sócio que tem direito à apuração de haveres, a regra é essa, eu preciso fazer um balanço especial, né, para fins deste pagamento, e isso também vai ter impactos na demonstração financeira, porque eu vou retirar valores da empresa. Na verdade, né, isso é até um pouco óbvio que eventos contratuais que tenham impactos financeiros, eles vão afetar aí
as demonstrações financeiras, sendo elas retratos de alguma perspectiva da realidade financeira da empresa. É, a alteração de empresa, né? Eu comentei com vocês que no caso da abertura de empresa, a gente tinha passo a passo, mas também é, a gente tenha a solicitação de alteração de empresas, também tem um passo a passo legal no site da Juseng, e eu não vou dizer todos os estados, porque eu nunca trabalhei com todos os estados, mas pelo menos a maioria dos estados eu garanto que hoje existe uma coisa similar a essa página aqui. Dúvidas, comentários, etc. Bom, no tempo, muita coisa se simplificou, né? Uma delas é que hoje, dentro ali de representação e procuração, é, muita coisa que tinha que ter uma autenticação em cartório de autenticação e depois ir para a Jusceng já não é necessário. A gente pode, tanto o advogado pode, ou o contador, podem fazer a declaração de que aqueles documentos estão relacionados, declaram veracidade, não são cópias fidedignas, em responsabilidade pessoal, né? Lembrando, se você declarar uma coisa que não é verdade, depois eventualmente tiver problema, existe a sua responsabilidade pessoal. Quanto a gente tem hoje, muita coisa que ocorre 100% no digital, né? Como assinatura eletrônica, etc. Então acaba que as coisas ficaram mais fáceis, né? Ficaram mais fáceis. É, A gente tinha que sair, pegar o contrato social e autenticar no cartório responsável. Depois, não, contrato social não, perdão, os documentos de sócios e assinaturas, etc. Depois ir parar em junta, já foi bem mais complicado. Se existirem pendências, existe um prazo para saneamento. E como comentei, hoje em dia, na verdade, quase tudo se procede por meio digital, o que facilitou muito o trâmite e a execução. Às vezes, quando chega lá no município, como a Laura levantou, a coisa trava e a gente não consegue fazer tudo, a parte tudo no digital, dada a realidade dos municípios no Brasil. Bom, e aqui eu fiz um mini checklist de coisas que devem ser feitas dentro dessa lógica de processo. Primeiro, já comentei a consulta de viabilidade na Rede Sim. Depois, elaboração do contrato social, requerimento do empresário. Pelo menos uma minuta disso, eu acho que é o primeiro passo. Tá? Elaboração de contrato social, às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é uma coisa muito complicada. Então, dependendo da dinâmica entre os sócios, eu acho essa minuta um primeiro passo. Coleta de documentos dos sócios e respectivas procurações. Pagamento das taxas. Alguém perguntou aí se era gratuito. Protocolo na junta. Se tiver exigências, verificação. Geração do CNPJ. É, eu já fechei meu primeiro CNPJ e o primeiro dá um friozinho bom na barriga e fechar também foi bom porque vieram outras oportunidades, né? Tem a inscrição estadual e municipal, que em tese hoje deveria ser toda feita na rede sim, mas na minha vivência isso acaba não sendo tão simples. Porque eventualmente você precisa de alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento geralmente no município municipal. E aí, como tudo isso aqui pode ter impactos contábeis, você vai considerar os impactos contábeis da contabilização, escrituração da empresa. A principal, quando você está abrindo uma empresa, é
a contabilização, a escrituração do capital social integralizado. Inclusive, quem está no eixo um tem no projeto, né, no eixo um tem um dos microfundamentos que vai explicar crédito e débito e que começa justamente com o creditamento do capital social da empresa, como é que você faz o crédito e débito do contrato social. Pessoal, isso era o principal que eu queria falar com vocês hoje. Respeitei o tempo, né? O meu tempo. Agora a gente tem um tempinho para dúvidas, mas a ideia era que a minha apresentação fosse de 1 hora. Então, estou feliz de ter respeitado o tempo. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de riscos de não realização da baixa, né, da empresa, quando a empresa se extingue. Mas estou aí aberta a dúvidas e comentários. A Vanessa está aqui levantando que na cidade dela conseguir um alvará é uma luta, é esse processo extremamente lento. Na realidade dos municípios, muitos deles ainda não são digitalizados. Muitos deles, as coisas ainda são de papel, as legislações não tem coerência entre critérios, é uma coisa realmente desafiadora. Mas vai melhorando. Eu acho que eu vou, eu hoje atuo da Europa, faço coisas para o Brasil, mas atuo também na Europa. Gente, ó, quando eu cheguei cá, eu falei assim, a culpa é do colonizador. A culpa é do colonizador. A gente acha que aqui tudo isso é melhor, mas no Brasil, em termos de sistemas tecnológicos, públicos, no geral, andou mais rápido do que em vários países da Europa. Só o Gov, gente, o Gov você responde, você resolve boa parte da sua vida no Gov em relação à parte contábil tributária, o portal do ECAC, que ainda podia melhorar, mas ainda assim. é, na Alemanha, tem coisa que você tem que resolver por fax. Tem uma leva de gente aí que nem sabe o que é um fax, nunca viu um fax na vida dela, né? E não pode ser um fax qualquer, tem que ser um fax certificado, então você tem que ir lá e ir no lugar do fax e não sei o quê. Ô, Vanessa, eu moro fora pelas circunstâncias da vida, porque eu também sou suspeitíssima. Amo o Brasil. Não vou dizer que é um país simples, é um país complexo, mas também amo o Brasil. A Márcia denunciou o Dade aqui, porque ela contou que já usou fax. Denunciou a idade agora, Márcia, nós já sabemos. Eu não cheguei a usar fax, mas lembro da máquina de fax. Lembro da máquina de fax, sim. Lembro de vê-la e de achar chique, inclusive, a máquina de fax. Bons tempos, né, gente? Porque hoje em dia, antes você tinha que mandar um fax, esperar o fax. Hoje, se você mandar um WhatsApp e a pessoa, se te mandarem um WhatsApp, você não responder em 5 minutos, a pessoa já está estressada. Eu acho muito engraçado, né? Como é que são os tempos. A pessoa te manda um e-mail. Aí você não responde e-mail em 10 minutos, ela te manda um WhatsApp te avisando que ela te mandou um e-mail de uma coisa que não é urgente, porque nós evoluímos e ficamos muito ansiosos. Aluno, então, é danadinho para fazer isso. Se tivesse o WhatsApp, ele manda um e-mail, não aguenta e manda um WhatsApp em cima. Eu acho que se a gente pegasse a geração mais jovem e colocasse ela para viver no início da década de 90, ela ia ter um infarto com o que se passava para a comunicação. Gente, acho que os principais pontos ficaram passados. Espero que tenha sido claro e
explicativo para vocês. A Renata está com a mão levantada. Professora, é rapidinho. Bom dia. Eu sou advogada, eu tenho um coworking também, uma empresa coworking, e eu queria entender assim, porque algumas pessoas utilizam o endereço fiscal, né, para registrar as empresas. Isso na Jusesp, como que fica? Você sabe me explicar? Porque assim, eu tenho, uns 30 clientes no coworking que utilizam o mesmo endereço. Aí, isso tem alguma implicação de alguma forma? E, assim, não sei, nos registros? Eu Sim, não, sim. eu não sei te responder na JUSESP, tá? Eu vou te responder genericamente, tá, Renata? Tá bom. É, bom, primeiro ponto. O endereço fiscal, ele é um endereço extremamente importante, tá? É, é, por quê? Né? Lá na parte tributária, se presume que as comunicações encaminhadas para o seu endereço fiscal, elas foram recebidas, tá? E com os impactos da ciência daquele documento respectivo. Geralmente, as empresas têm o endereço fiscal, o local da sede. E aí, o local da sede, ele também é muito importante por causa daquele impacto que eu já falei. Se você recebe uma notificação no que você declarou como sede, e ali naquela sede não tem ninguém que te representa, você também tem algum problema, tá? Então, essas informações de endereços relevantes, elas têm impactos práticos. Vai diminuindo um pouco, porque hoje a gente está caminhando para a comunicação eletrônica, tá? Então, hoje muitas empresas já optam que a comunicação por via eletrônica substitui a comunicação física. Ana Paula, estou te respondendo aqui sem ter visto a pergunta antes. E, portanto, as comunicações passam a ser pelo ECAC, na esfera federal. E com a reforma, se eu não me engano, vai ser obrigatório a comunicação via digital. Eu posso estar equivocada, a reforma é muito grande, eu já estudei várias vezes. E um ponto ou outro pode ficar confuso, mas eu tenho quase certeza que para fins de IBS, CBS, que são os novos tributos, a comunicação será obrigatoriamente via digital. A consequência prática disso, que se para esses são os tributos principais, a comunicação passa a ser digital, eu imagino que em 5 anos toda a comunicação é, vai ser, vai ser digital. Agora, o coworking em si, ele não é um problema, tá? Ele é um endereço declarado, deve existir alguma subdivisão, não é tipo assim, para chegar para o Mesquita advogado associado, sei lá, eles vão mandar para esse endereço, vai ser processado ali na entrada e depois vai para sua sala. Eu não imagino que isso é um problema para JUSESP, mas não consigo responder sem ver questão específica, tá? Tá bom, obrigada, professora. Perfeito. Nada. Bom dia aí, tá? Bom dia. Mais algum Tchau. ponto, meninos? Acho que todo mundo já saiu, só estamos nós, Não, aqui para mim tá né? cheio. Ah, para mim não aparece. Aqui Tá bom, para mim ainda obrigada. tem 19 pessoas. Uhum. Mas é, se não tiver mais perguntas, bom final de semana a todos. Aproveitem. Gostei muito de ver a sala cheia. Me surpreendi com a animação das pessoas em participar cedinho. E é isso. Um abraço, pessoal. Com Deus, Pilar. Obrigada. Com Deus, gente. Tchau, tchau, bom dia.
Tchau, Pilar. Obrigada por contratar. Tchau, bom dia.